Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. Na nossa aula de Biologia, nós vamos trabalhar aqui dando continuidade ao assunto de bactérias e arqueias. Agora na parte 3, nós vamos estudar um pouco sobre doenças bacterianas. E aí nessa aula nós vamos ter aqui uma breve introdução para poder vocês entenderem esse assunto, né? Nós vamos falar de algumas doenças bacterianas, logicamente, pessoal, que tem muitas doenças provocadas por bactérias. Mas eu resolvi colocar essas aqui, né? Cárie dentária, nós vamos falar sobre a disenteria, a meningite, a hanseníase, vou falar um pouco das características de tuberculose, quando é que a pessoa tem tétano, como é que se adquire o tétano, nós vamos falar da cólera e, por último, falarei um pouco sobre a sífilis, né? Que é uma DST, ou doença sexualmente transmissível. Ok? Tá? Nessa introdução, eu gostaria de trazer aqui alguns termos epidemiológicos que são importantes para vocês terem ali, entenderem a diferença, que às vezes pode causar confusão e as pessoas não terem uma distinção, né, sobre esses termos, que é o termo surto, epidemia, pandemia e, endemia. Tá? Qual é a diferença entre elas? Bem, surto vai ser quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em uma região específica, um bairro, por exemplo. Você tem ali um surto de uma doença. Vai ser algumas pessoas ali daquele bairro que apareceu com alguns sintomas específicos, né, relacionados a alguma doença. Ok? Agora, epidemia vai ser a ocorrência de surtos em várias regiões, diversos bairros, cidades diferentes e regiões do país. Aí, nesse caso, você tem a epidemia. Cada vez mais nós vamos ter aqui um termo que vai abrangendo mais, uma região maior. Já no caso da pandemia, que é o que nós estamos vivendo atualmente, enquanto nós estamos gravando essa aula aqui, a pandemia é quando uma epidemia se estende a níveis mundiais ou a níveis globais. Nós temos várias pandemias, né, pessoal? Tem no caso da gripe A, né? Temos AIDS, temos a Covid-19, que é o que nós estamos padecendo atualmente. Né? Tem várias pandemias. Nós tivemos, por exemplo, a pandemia da gripe espanhola, inclusive matou um presidente brasileiro no começo dos anos 900, né? 1900, que é Rodrigues Alves. Então, nós temos aqui, além dessas três que eu já falei para vocês, surto, epidemia e pandemia, nós temos aqui a endemia. Olha só, o que é endemia? É quando a doença que se manifesta com frequência somente em determinada região. Por exemplo, malária. Malária é uma doença endêmica ali da região norte. Quando você vai para a região norte, você tem que ir ao hospital para você atualizar o seu cartão de vacinação. Você chega lá e diz, eu vou para uma região endêmica. Aí eles vão te dar a vacina de malária, né, para poder você se proteger melhor. Então, endemia é uma doença que pode ser típica daquele determinado local. E sempre está ali presente, né? Não é uma doença que vai acontecer só de vez em quando. Ela sempre está ali presente naquela região. Ok? E outros dois conceitos importantes que eu quero trabalhar aqui com vocês, da diferença aqui de agente etiológico e profilaxia. Qual é a diferença dessas duas palavras? Pessoal, agente etiológico é o indivíduo que vai promover a doença, é o que gera a doença. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, um fungo, um protozoário. Então, esses indivíduos que produzem a doença é o agente etiológico. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Falando de vírus, que foi de uma outra aula que nós já tivemos. Por exemplo, a dengue, né? O vírus da dengue é o agente etiológico. O mosquito da dengue não é o agente etiológico. O mosquito da dengue ele é o vetor, né? Então, existem doenças que podem ser transmitidas por meio, por exemplo, de um vetor, ok? Esse vetor é o que vai levar o agente etiológico até o indivíduo que vai padecer por essa doença.
Então, agente etiológico é o agente patológico, né? É o que produz a doença, beleza? Profilaxia. Profilaxia, pessoal, é o sinônimo de prevenção. Quando você previne uma doença, você está promovendo a profilaxia dela, ok? Dito isto, nós vamos aqui para a primeira doença bacteriana, que é cárie dentária, né? Então, a cárie dentária ela é uma patologia causada por uma bactéria, por bactérias que proliferam na boca. Então, a pessoa ela tem ali uma péssima higiene bucal, pode se formar placa bacteriana, né? Essa placa bacteriana ela pode ali acabar com os nossos dentes. A cárie é causada pelo ácido produzido pelas bactérias bucais, né? Qual seria a prevenção? Todo mundo sabe. A sua mãe, quando você era criança, ela já lhe ensinava, ó, vai escovar o dente, porque senão teu dente vai furar, vai ter cárie, né? Uma higiene bucal é essencial para prevenir a cárie. Com a escovação correta dos dentes após as refeições, evitando-se o consumo de alimento muito açucarado. Gente, o açúcar ele é muito importante para que essas bactérias elas se multipliquem. Então, tomar cuidado, principalmente com as crianças, né? Os pais não dá muito doce para a criança, porque além de promover diabetes, ela pode ter cárie dentária, né? Então, o tratamento da cárie ele é feito por um dentista, lógico, né? Que deve ser visitado regularmente para manter a saúde bucal. Então, você não deve ir para o dentista só quando você estiver doente, não. A profilaxia da cárie, ela consiste em você ir para o dentista de tempos em tempos, né? Regularmente, para poder você não ter maiores complicações. Outra doença bacteriana é a desinteria. Gente, a desinteria ela pode ser causada não apenas por bactéria, né? Caso aqui por bacilo, mas também ela pode ser causada por um protozoário, que é de um indivíduo de um outro reino, que nós ainda vamos estudar, que ele é um protozoário, que é um protista, perdão. Né? No caso aqui, a ameba pode ser causada por bacilo ou por ameba. No caso, a ameba ela vai ser um protozoário. Existem, portanto, dois tipos de desinteria. Tem a desinteria bacilar, que é a que nós estamos estudando aqui, provocada por uma bactéria, que é um bacilo, e tem a desinteria amebiana, que é chamada de amebíase. Ambos têm sintomas parecidos, tá? Que aí vai ser a inflamação do intestino. Ora, você vai sentir o seu abdômen um pouco mais expandido, né? Até mesmo por causa desse inchaço, dessa inflamação. Então, você vai sentir cólicas, diarreias intensas, com muco e sangue nas fezes, né? Geralmente muito liquefeitas, ou seja, as suas fezes vai estar só o líquido, né? Pode levar à desidratação e grande perda de peso. Ora, se as fezes ficam líquidas, você está perdendo água, né? E um dos principais objetivos do nosso intestino grosso, que é o local onde se formam as fezes, é a reabsorção da água. Ora, se você está perdendo água nas fezes, você vai ter ali a desidratação. E não é bom para o seu organismo que isso aconteça, né? A transmissão ela é feita por água e alimentos contaminados. A prevenção ou profilaxia, né, consiste em hábitos higiênicos necessários na utilização da água, de verduras, frutas e legumes, principalmente. Então, alimentos que são consumidos crus, logicamente que você deve promover ali a perfeita higienização. Um conselho que se diz é utilizar 1 colher de água sanitária a cada 1 litro de água, né? E aí deixa de molho ali aqueles alimentos que podem ser verduras, frutas, né? Alimentos que vão ser consumidos crus, ok? Próxima doença provocada por bactéria é a meningite. Só que a meningite, ela pode ser provocada não apenas por bactérias, mas existe, por exemplo, a meningite viral, né? Mas nós vamos falar aqui da meningite bacteriana. E o que é meningite? Gente, tudo que termina com it é inflamação. E aqui eu tenho meningite, inflamação da meninge. A meninge são membranas que envolvem o nosso cérebro, né? Nós temos 3 membranas. Mais externamente nós temos a pia mater, intermediariamente nós temos a aracnoide e mais internamente nós temos a dura mater,
Então, tem até a figura aqui, ó. Aqui nós temos o crânio, a pele, na verdade, a pele. Nós temos o osso do crânio. Abaixo do osso do crânio, nós temos as 3 meninges. Nós temos aqui pia mater, aracnoide e próximo ao cérebro, a dura mater. Então, quando essas meninges estão inflamadas, né, quando tem a presença de bactérias lá, você tem a meningite. Né? E quais seriam esses sintomas? Né? Não elas podem ser, essa meningite, como eu já falei para vocês, pode ser provocada por bactérias, por vírus ou por ameba também. Ok, pessoal? Por ameba também. Então, a meningite ela é causada por bactéria, no caso, causada por bactéria, ela é mais frequente do que a provocada por vírus. E, no caso, também mais frequente do que a provocada por amebas. E é tratada com antibióticos. Né? Os antibióticos, pessoal, são substâncias produzidas por fungos, né? Que têm como principal objetivo matar, destruir bactérias. Então, se o cara tiver meningite bacteriana, é muito importante que o médico, ao fazer o diagnóstico corretamente, ele aplique lá antibióticos, né, de acordo com a recomendação médica. O contágio se faz pelo ar e também por meio de copos, pratos, talheres usados por doentes e não esterilizados adequadamente. Então, tem que evitar compartilhamento de objetos, né, como esses. A melhor proteção contra a meningite consiste na vacinação e no cuidado com a utilização de talheres, de copos, de pratos. Em época de surtos da doença, é especialmente importante evitar permanecer em ambientes fechados e mal ventilados, né? Principalmente nós vivendo na situação em que nós estamos, nós temos que evitar aglomerações, ok, pessoal? A outra doença bacteriana, popularmente conhecida como lepra, é a hanseníase. A hanseníase, pessoal, inclusive nós temos relatos bíblicos, né, que as pessoas que tinham essa doença, elas eram estigmadas, né, elas eram isoladas da sociedade, até porque essa é uma doença altamente contagiosa, né? O tratamento ele é feito com antibióticos, orientado pelo médico. Essa doença ela afeta em particular a pele, o sistema nervoso, provocando perda da sensibilidade e deformações na pele. Né? O indivíduo ele pode perder, por exemplo, os dedos. É causada por um bacilo, esse aqui é o nome científico dele, Mycobacterium lepre, ok? Ou bacilo de Hansen. E o contágio se faz pelo contato direto com o doente. Então, você tem que, inicialmente, ter um pouco de distância dessa pessoa e aplicar os medicamentos com a orientação médica. Inicialmente, pessoal, vai surgir ali algumas manchas, meio que esbranquiçadas, que são manchas indolores. Esse processo aí, ele pode evoluir e pode afetar os nervos. O cara ele pode ter uma insensibilidade e pode perder algumas partes do seu corpo, como os dedos, né? Pode ter algumas partes do seu corpo, ele pode literalmente apodrecer, tá? Então, se não tratados a tempo. Felizmente, é uma doença que basta você ir ao médico, ele vai aplicar a medicação, se você seguir corretamente, você vai ser curado e você também não vai ter perigo de jeito nenhum de transmitir essa doença, ok? A outra doença bacteriana é a tuberculose. Bem, a tuberculose ela afeta principalmente os pulmões, mas pode ocorrer em outros órgãos, como os rins, os ossos e os linfonodos, que a gente chama também como gânglios linfáticos. Nós temos aqui uma radiografia mostrando as lesões características da tuberculose, que são chamadas de cavernas. Você vai perceber aqui meio que esbranquiçado. Esse esbranquiçado é por causa da produção de fibrose, né, que ela vai estar ali afetando o funcionamento dos pulmões. Quando você vê branco, quer dizer que está tendo uma diminuição da capacidade pulmonar, ok? A tuberculose ela é causada por esse agente etiológico aqui, pessoal, que é conhecido como, esse nome científico, Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, justamente por causa do cara que conseguiu descobrir esse tipo de bactéria, o alemão Erich Hermann Robert Koch, tá?
que foi em 1882, ok? Como os bacilos são transmitidos pelo ar, uma importante medida preventiva é adotar os mesmos hábitos higiênicos recomendados para a prevenção de toda doença como essa forma de transmissão. Evitar ambientes mal ventilados, usar lenços para cobrir o rosto. Nesse caso aqui a gente está dando maior importância para o uso das máscaras, né? Para cobrir o rosto. Ao tossir e respirar. Lavar as mãos com frequência, né? Até mesmo porque esse lavar as mãos ele vai eliminar muitos vírus, principalmente se esse vírus for envelopado. Lembrando que vírus envelopado, ele tem uma capa externa de lipídio, né, que se dissolve com o uso do álcool ou até mesmo de detergente, de sabão. Então, lavar as mãos com frequência. Nesse caso, para a tuberculose existe vacina, geralmente é aplicada na infância. É a vacina BCG, que significa Bacilo Calmette e Guerin, que é uma sigla derivada dos nomes dos cientistas que desenvolveram, né? Albert Calmette e Camille Guerin. Então, essas pessoas aqui foram que desenvolveram essa vacina, por isso que ela é BCG, ok? Então, ela vai proteger aí contra a tuberculose. Outra doença muito conhecida, provocada por bactérias, pessoal, é o tétano, né? E todo mundo já ouviu falar que se, por exemplo, quem andar descalço e pisar em algum tipo de prego enferrujado pode adquirir tétano, né? Então, o agente etiológico que promove o tétano é a bactéria Clostridium tetani, ok? Esse é o agente etiológico que promove o tétano. Então, uma característica do tétano são fortes contrações musculares e muita dor. O indivíduo que vai ter o tétano na sua fase avançada, ele pode ter uma contração involuntária em todo o seu corpo e pode adquirir esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de posicionamento do seu corpo. Então, aqui a fase da doença está bem avançada. O tratamento para o tétano é utilizar o soro antitetânico. Gente, nós temos uma diferença entre soro e vacina, né? O soro ele é formado por anticorpos já prontos. A vacina é um agente etiológico inativo. Por exemplo, a vacina contra o tétano. No interior dessa vacina tem a bactéria do tétano inativo. Aí você, no caso da vacina, você insere no organismo do indivíduo o micro-organismo inativo e o seu organismo vai produzir o anticorpo. Você está estimulando a produção do anticorpo. No caso do soro, não. Vou dar um exemplo aqui, soro antiofídico, que é o soro que combate o veneno da cobra. Você, quando é picado por uma cobra, você não tem tempo de produzir anticorpos para atacar o veneno da cobra. Você já tem que ter o anticorpo, porque senão você vai morrer. Então, você recebendo um soro antiofídico, que são os anticorpos já prontos, esse anticorpo ele vai atacar o veneno da cobra. Tá? Então, aqui o princípio é praticamente o mesmo. Né? Se você está com tétano, uma das medidas é aplicar o soro antiofídico. Mas existe a profilaxia, que é a prevenção. Tomar a vacina do tétano. Né? Vacinação desde a infância, com reforço a cada 10 anos. Ok? Uma outra medida profilática seria, por exemplo, se você receber um corte, você joga ali água oxigenada. O oxigênio da água oxigenada mata a bactéria do tétano, porque ela é anaeróbica obrigatória, ou seja, na presença do oxigênio ela morre. Uma outra doença é a cólera, que é provocada pelo vibrião da cólera, ok? Que é conhecido como Vibrio cholerae. Essa doença ela é provocada pelo consumo de água e alimentos contaminados e ela vai provocar uma forte desinteria. O indivíduo ele vai rapidamente perder os seus eletrólitos por meio da diarreia e em poucos dias ele pode morrer. Pessoal, essas são as doenças bacterianas que eu fiquei de trazer para vocês hoje. Por hoje a nossa aula já acabou, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.